Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, tudo bem? Eu espero que sim, né? Vamos neste vídeo falar sobre a contratação do Rômulo Otero, né, pelo Fortaleza, né? O venezuelano que tem 29 anos, né, e que esteve no Cruz Azul, saiu livre do Cruz Azul, né? E o Fortaleza agora está contratando, deixando claro, ele saiu livre do Cruz Azul, porque o Cruz Azul não quis ele mais, né? Vamos deixar isso claro? Não quis Otero, porque Otero cometia no Cruz Azul inúmeros problemas de indisciplina, né? Além de não render absolutamente nada dentro de campo, e além de que, numa certa partida, ele questionou o técnico sobre por que ele não foi escalado como titular também. Tem todos esses eventos aí em torno do Otero, e eu tenho para mim que os dirigentes do Fortaleza sabem muito bem disso, né? Porque seria uma estupidez da parte deles não saberem desses eventos ligados ao Otero de indisciplina na equipe do Cruz Azul. Deixando claro, não foi por a questão propriamente de indisciplina que foi desligado, foi também por causa do rendimento em campo, que não foi dos melhores, mas o Cruz Azul é um clube que costuma não liberar jogador, né? Ele não costuma, por exemplo, perder a oportunidade de ter o jogador no elenco, é um clube bastante generoso com o atleta, geralmente dá muitas oportunidades, quando o jogador não vai bem, costuma até receber muito incentivo. Isto ocorre com o Cruz Azul e também com alguns outros clubes do México, né? Então, não foi só por causa da indisciplina que ele não ficou no Cruz Azul, né? Mas foi muito também por causa dela, porque é o seguinte, hoje acontece no futebol mexicano, o futebol mexicano tem muito dinheiro, eu acho que é um futebol muito mal gerido, né? Clubes são mal geridos, e lá no México, os dirigentes gostam de jogar bastante para a torcida. É muito importante para eles, né, que a equipe tenha nomes, né, no seu elenco, tenha jogadores. Então, às vezes, contrata bons jogadores, às vezes não contrata bons jogadores, e muitas vezes contrata nomes. É importante ter nomes, jogadores com perfil aí, um tanto quanto alto, isso é muito importante, porque eles sempre acabam se livrando, de certa forma, aí, das críticas, né? As críticas sempre vão para os jogadores que são os mais badalados, digamos assim. Então, até em função disso, eles têm muita paciência com o jogador que não funciona, né? Então, não foi somente por causa da indisciplina, mas foi também por causa dos atos de indisciplina que o seu Rômulo Otero não ficou no Cruz Azul. É muito importante saber disso, porque é esse o jogador que o Fortaleza está contratando. Tá, então isso foi só no Cruz Azul? Não. No Atlético Mineiro ele também cometeu ato de indisciplina, né? No Corinthians ele também cometeu ato de indisciplina. No Huachipato, mesmo antes de ser tão famoso, ele cometeu ato de indisciplina também. Então a gente lembra agora que no caso do Thiago Galhardo, que chegou agora, cometeu ato de disciplina no Ceará, no Curitiba, no Vasco da Gama, no Internacional, e a mesma coisa agora a gente tem com o Rômulo Otero, né? Então o que está acontecendo com os dirigentes do Fortaleza? Ficaram malucos? É isso? Vamos contratar agora um bando de bad boy. Tem um Caçares aí no mercado também, está em algum lugar perdido que não fica em lugar nenhum, não consegue jogar em lugar nenhum. O Caçares Balada, né, que é o cara que, enfim, ele só pensa em duas coisas na vida, né? A balada, né? Balada mesmo, balada, e mulher, né? Não tem nenhum problema pensar numa balada de vez em quando, numa mulher de vez em quando também, né? Ou sempre. Mas no caso dele, a coisa é realmente exagerada, né? Então falta contratar o Caçares, é mais um bad boy, né? Para chegar no Leão, para realmente fazer com que a coisa se afunde de vez. Tá ficando desesperador, na minha opinião. Eu acho que está ficando realmente muito difícil. Eu não, como eu disse para vocês, não consigo entender o que está acontecendo com os dirigentes do Fortaleza. Nada justifica a contratação do jogador como Otero. Absolutamente nada. Na verdade, vão buscar um nome, né? Acho que estão na pressão, estão se mostrando incompetentes. Vou até repetir, até porque de vez em quando corre-se o risco dos dirigentes do Leão assistirem meu vídeo. Então, vou repetir muito claramente, né, correndo o risco, pensando inclusive nesse risco deles assistirem meu vídeo. Estão se mostrando incompetentes, né, na busca de reforços. Estão cometendo os mesmos erros de outros dirigentes do futebol brasileiro. Para mim, eles são diferentes porque eles não cometiam esses erros. Estão buscando o tipo de contratação que buscava ser no passado, estão retornando para o passado, para ações para mim de gestão que eram praticadas no passado e que não levaram clubes como Fortaleza a lugar nenhum, né? Fortaleza é hoje o que é, foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro, quarto colocado também ali chegou às semifinais da Copa do Brasil, se classificou a Libertadores e tal, por ser um clube diferente, por ter dirigentes diferentes, né? Só que eles estão voltando a ser dirigentes como outros quaisquer, né? Não mais aqueles dirigentes que a gente chama. Pelo menos nessa parada das contratações dessa janela. O que, na minha opinião, me parece que está acontecendo é que eles foram brilhantes na temporada passada,
conseguiram alçar o Fortaleza uma condição rara na história, e aí desafios novos apareceram para esse Fortaleza, eles não estão dando conta disso. É o que me parece distância. E aí acho que falta um pouquinho de humildade, né, para pedir ajuda, para pedir, enfim, para tentar fazer um balanço melhor das atividades. E uma coisa também interessante que eu gostaria de saber se está acontecendo, é se todo mundo lá está pensando do mesmo jeito. Por exemplo, eu tenho um enorme, profundo respeito pelo Alex Santiago, né? Profundo respeito. É um respeito conquistado pelas ações do Alex Santiago, né? Que ele, para mim, é um dirigente raríssimo. Além do fato de me parecer também uma pessoa raríssima, um grande ser humano. E nesse caso também, acho que o Paes também me parece ser um grande ser humano também. Mas o Alex é um cara que, para mim, tem um entendimento ali do futebol bastante interessante. Eu fico me perguntando aqui se ele realmente concorda com a contratação do Otero. Eu fico me perguntando. Aí me vem outra pergunta. Esses caras, eles não discordam um do outro? Ou será que alguém dá uma opinião, todo mundo concorda? Aí, no caso, se alguém, provavelmente vai ser o Paes, né? Será que a coisa funciona como, por exemplo, nas comissões técnicas dos clubes de futebol, em que o assistente técnico é o cara que nunca pode discordar, né? Ele sempre concorda. O dia que ele discordar do técnico, vai ajudar muito o técnico, né? Mas o técnico pensa uma coisa, o assistente pensa a mesma coisa. Não tem, para que ter duas cabeças se elas pensam a mesma coisa, né? Então, eu fico pensando se o Alex também concorda com o jogador como Otero. Eu quero ver quais são as justificativas. Vamos falar com aquela coisa, o jogador polivalente, não. Otero? Otero é polivalente? Cumpre várias funções. Como é que ele cumpre várias funções? Ele cumpre algumas, sim. Como é que ele cumpre algumas dessas funções? Né? Para mim, o Fortaleza ele pode sobreviver com uma equipe competitiva se ele tiver uma grande gestão de clube de futebol e a sua equipe tiver, por exemplo, o elemento da competitividade no seu jogo. Isso é justamente uma das coisas que o Fortaleza perdeu nessa temporada, a competitividade. O Fortaleza precisa ser muito competitivo para fazer frente a equipes melhores tecnicamente. Entende? Essa competitividade está muito, muito, muito complicada. E, sinceramente, ainda que o Lucas Lima seja um jogador importante, que eu valido, eu gosto, acho bacana e tal, acho que está jogando errado na equipe do Fortaleza. Acho que é um jogador que pode jogar um pouco mais à frente ali, colado no centroavante. Na maneira como ele está jogando, acho que não está ajudando tanto, não. E está ferindo também a competitividade da equipe. Otero é um jogador para quebrar completamente a competitividade de uma equipe. Otero é um jogador que gosta de andar em campo. Ele gosta de praticar esse esporte muito raro, que alguns jogadores no futebol brasileiro praticam, que o andar em campo. Andar em campo é um esporte que o Otero adora. E é um esporte que, para mim, não combina com o futebol da equipe do Fortaleza, que precisa de jogadores realmente muito atuantes, que entregam. Tal. O Otero, gente, ele não se entregava para o Corinthians. Ele não se entregava para o Corinthians, ele entrava em campo e ficava andando em campo no Cruz Sul. Né? No Fortaleza vai ser diferente, né? Vai ser diferente no Fortaleza, porque o alimento que se come no PC é diferente. Ele é mágico, né? A água que se bebe no PC é uma água mágica que faz com que ela muda completamente o comportamento dos jogadores que tiveram atitudes complicadas em outros clubes, mas no Fortaleza não vai ter. Não vai ter. Perfeito. Acho que isso de uma arrogância tão grande. Acho que isso, em tese, não deveria combinar com Marcelo Paes e com Alex Santiago. É estranho isso daí. É muito complicado. Vamos falar também do Cifec? O Cifec analisou as condições do jogador, ou o Cifec no Fortaleza é mais uma equipe de scout, análise de desempenho de clube de futebol, que apenas serve para analisar o jogador que é entregue para eles. Já contratamos, entrega os dados para a gente aí. Porque está errado. Um clube sério, para mim, Fortaleza tem que ter o Cifec forte, autônomo, independente, capaz de vetar jogadores. Será que essa parada acontece no Cifec? Porque se o Cifec é isso daí mesmo, acho, sinceramente, que tem que questionar os profissionais que estão trabalhando lá. Porque esses profissionais validaram a contratação do Otero pelo Fortaleza? Ou o Cifec não foi levado em consideração? Se não foi, por que existe o Cifec no Fortaleza? Cifec. Qual é a lógica disso? Tem muita coisa errada aí no clube que está começando a aparecer agora. E, de novo, o episódio do Kaiser. Ensinou o quê? Vamos buscar bad boy. Vamos encher de bad boy aqui. Não é isso? Acho que foi isso que ensinou. Ou realmente ensinou coisas diferentes, eu não estou sabendo, de repente ninguém sabe, mas eles aprenderam muita coisa, eles vão realmente conseguir cuidar de bad boy, porque não conseguiram cuidar do Kaiser. Não conseguiram. Falharam, fracassaram absurdamente com o Kaiser. Porque o que a gente viu no Kaiser, o que estourou do Kaiser,
Não foi só aquilo, teve outros capítulos também ali, né? Não souberam lidar com o episódio do Kaiser. Então, aprenderam mesmo e vão agora saber lidar com um jogador como o Thiago Galhardo, vão saber lidar também com um jogador como o Otero, porque o Thiago Galhardo, inclusive, vamos combinar, ele não vinha bem, não jogou nada na Espanha, mas o tempo em que ele jogou bola não é muito distante, ele jogou bola no Inter, jogou muito bem no Inter, foi um belo jogador no Inter. Eles estão buscando aquele Thiago Galhardo, não estão buscando, ou estão buscando um nome também, né? Mas, pelo menos, o que ele fez no Inter não está muito distante. E o Otero? O Otero é claramente um jogador que o campo desenhou, mostrou claramente que não deveria ser contratado. O Otero é um jogador que o campo gritou e ninguém quis ouvir que ele não deveria ser contratado. Mas ele foi contratado, porque no Fortaleza é diferente. Os caras fizeram um milagre com o Lucas Lima, porque para mim é um milagre. Mesmo que muitos de vocês não concordem que o Lucas Lima seja um jogador tal, porque o Lucas Lima entrega para o Fortaleza e não entregou nunca para o Palmeiras. Ele realmente mudou no Fortaleza. Poderia, para mim, jogar bem mais. Acho que aí não tem nem tanto a ver com o jogador, acho que tem a ver muito com a forma como ele é escalado. Claro, tem jogo que ele anda em campo, né? Nesse último andou em campo e o Voivoda não tirou. Mas, na minha opinião, me parecia que ele estava com dificuldade até de entender o que estava acontecendo em campo. E o técnico não ajudou a entender também. Que o Voivoda não está legal, né? Os mesmos erros de antes continuam. Continua, por exemplo, levando o jogador para banco de reservas, não coloca para jogar. Ele coloca, por exemplo, o Igor Torres para resolver uma parada e deixa o David da Hora no banco. Na cabeça do Voivoda, o Igor Torres é melhor que o David da Hora. Para que contratar o David da Hora? Qual foi a lógica de contratar um jogador jovem desse? Interessante. Porque o Igor Torres, enfim, aquela conversa com o Voivoda já aconteceu, Alex? Já aconteceu, Marcelo? Porque se não aconteceu, ela precisa acontecer. Ele pode ser cobrado. Ele pode ser cobrado. Estou com medo? Vocês têm competência para isso. E também tem visão de futebol muito sofisticada para conseguir sentar com o Voivoda e cobrar. Né? Ou vocês cobraram e ele não está dando a menor bola para vocês. Que também está errado, é um problema. O Voivoda pode ser o grande técnico da história do Fortaleza. Para mim é. Isso não significa que ele não possa ser cobrado. Então tem um erro aí também, muito grande e tal. Então, tem essa parada aí. O David lá ficou lá, Samuel nunca entra, enfim. E aí agora virão... Aí os caras foram buscar... E estão entregando pro Voivoda um monte de jogador aí, refúgio, né? Porque os jovens dele não quis usar. É vingança contra o Voivoda? Claro que não, eu tô brincando. Mas o Thiago Galhardo, evidentemente, é o jogador. Não é um jogador que ninguém queria. Né? É um jogador que, se ficasse no mercado aqui, alguns clubes brasileiros iam querer contratá-lo pelo que ele fez no Inter. Né? Alguns talvez não iriam contratá-lo, José, por causa do problema de disciplina. Não, aqui no Brasil qualquer clube contrata jogadores com problema de disciplina. Não quero nem saber. Os clubes brasileiros são muito comuns nesse sentido, os dirigentes são muito comuns, não estão nem aí. Contrata jogador pode ir. Olha o Boca Juniors, por exemplo, que também na Argentina acontece isso, né? O jogador que veio jogar contra o Corinthians, o Villa, acusado de 3 situações de violência sexual, inclusive a última, com tentativa de homicídio. A moça foi salva pelos colegas do Fischer, porque ele estava enforcando a moça depois de ter violentado. Está jogando bola. Isso é uma indecência. Se o Fischer fosse no futebol brasileiro, ele continuaria jogando bola também, e o clube dele continuaria apoiando ele. E se ele saísse do clube, teria milhares de outros clubes querendo contratá-lo. Ninguém está nem aí para esses problemas. E isso, para mim, faz com que os dirigentes do futebol, argentino lá também, brasileiro, vamos falar aqui no Brasil, sejam dirigentes muito questionáveis nas suas ações, dirigentes muito, sabe, enfim, dirigentes que precisam mudar, precisam fazer algo de novo, de diferente, precisa, sabe, desse ser tal, ele não pode servir para uma equipe tal, se ele tem problema de comportamento aqui, ele vai lá, ele vai ter aqui também, se ele vai para balada no outro clube, ele vai para balada aqui também. Eu preciso levar isso em consideração pelo amor que eu tenho para o meu clube. O dirigente tem que chegar a esse ponto. Como eles não chegam a esse ponto, para mim, eles são péssimos. Né? São muito ruins por causa disso. Para mim, os dirigentes de Fortaleza estavam fora disso. Agora estão entrando no bolo também. Porque o jogador que comete um monte de problema aí, serve para o meu clube. Não tem problema, meu clube serve, ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. Então vamos lá. É mais um agora para todo mundo ir para a arquibancada e torcer para dar certo. O Otero é um jogador que vai chegar provavelmente para ficar no lugar do Lucas Lima, né? Entrar no segundo tempo. Aí, manda o Samuel de novo para o Sub-23. Negocia, esse cara nunca vai jogar com o Voivoda. Né? O Otero vai andar em campo muitas vezes.
vai fazer um golzinho que vai encantar todo mundo. Lá na Major League Soccer ele fez um golzinho, se não me engano. Né? É isso, então parabéns aí ao Fortaleza por essa contratação aí, né, equivocada. Estão fazendo de tudo para ir para a Série B, estão começando a querer cair, né? E estão começando também a me fazer acreditar que isso possa ser possível. Ainda não acredito, apesar dos esforços, nesse momento, da direção do Fortaleza. É isso.